Era a véspera de Natal quando Victoria Cole deslizou a carta de demissão por cima dela. Sem hesitar, disse: "Você está demitido", ela disse, com a voz carregada do mesmo tom. Ela aplicava uma eficiência fria a cada coisa. Ativo com baixo desempenho. Negligência de deveres, falha consistente em cumprir padrões. Michael Carter analisou o documento por um momento, depois pegou a caneta e assinou seu nome. Ele fez as malas, seus pertences pessoais em uma caixa pequena e saiu da Northridge Holdings, sem uma única palavra de protesto. Victoria observou partir e não sentiu nada. Porque ela acreditava que tinha tudo fatos. Ela não fez isso. Michael Carter trabalhou na Northridge Holdings por 11 anos. Ele não era o tipo de homem que entrou na sala e exigiu atenção. Ele mantinha sua mesa limpa, seus relatórios precisos e suas opiniões para ele mesmo, a menos que alguém perguntasse. Seus colegas o respeitavam discretamente. Uma maneira discreta que inspira respeito. Peça de maquinário confiável que eles notaram seu valor era maior quando ela não estava presente. Ele não tinha fama de ostentação ou ambição, apenas para fins de precisão e consistência, que no mundo da análise financeira contava mais do que a maioria das pessoas admitiu em voz alta. Sua vida fora do escritório era simples e praticamente invisível para as pessoas com quem trabalhava. Ele morava sozinho em um apartamento de 2 quartos no lado leste da cidade, dirigiu o mesmo sedã cinza que ele possuía há 7 anos, e passava a maior parte das suas noites ou trabalhar até tarde ou cumprir os 40 minutos dirigir até o Mercy General Hospital. Ele e mãe, Dorothy Carter, tinha sido lutando contra uma doença progressiva por quase 1 ano e meio. Ela não tinha ninguém. Se não, Michael era seu único filho e o fato de que ele havia silenciosamente reestruturado toda a sua empresa era um processo complexo. Existência sem ninguém em Northridge, ele sabia disso. Mas não havia contado ao seu gerente. Ele não havia contado ao RH. Ele não havia mencionado nada. Ao passar por ele ou o deixou cair em conversa na sala de descanso. Não era exatamente o segredo. Era simplesmente assim. Michael operava. Ele lidava com o que era à sua frente. Ele carregava o que tinha para carregar e ele o fez sem pedir para que alguém perceba. Victoria Cole construiu Northridge. Participações de uma empresa regional de médio porte em uma das mais respeitadas grupos de investimento na costa leste ao longo de 14 anos. Ela tinha 51 anos em ponto. Da maneira que surgiu por ter feito decisões caras sob pressão para décadas. E ela dirigiu a empresa com um tipo de clareza focada que o conselho administrativo foi consistentemente elogiado nos relatórios anuais. Avaliações. Ela não fazia microgerenciamento, mas ela esperava que sua equipe de liderança aparecesse problemas antes que se tornassem padrões. Ela tinha pouca tolerância para o que ela chamava deriva, a lenta erosão de padrões que começaram quando exceções foram feitas sem prestação de contas. A reputação na indústria era direto, justo, mas exigente. Ela recompensou o desempenho e removeu obstáculos de forma eficiente, incluindo humanos umas. Ela não era considerada cruel, mas ela também não era considerada afetuosa, e ela já havia parado de tratar disso há muito tempo. Distinção como um problema. O primeiro sinal que algo havia mudado em Michael chegou no início de outubro. Seu contato direto gerente, um diretor sênior chamado Robert Walsh, percebeu que Michael havia chegado. 40 minutos de atraso numa terça-feira sem aviso prévio e nenhuma explicação oferecida depois. Walsh registrou e disse nada. Um incidente não constituía um padrão, mas sim o na semana seguinte, aconteceu novamente. Horário: Michael saiu 90 minutos antes do fechamento do comércio na quinta-feira, e um resumo de mercado que ele esperava que a entrega estava prevista para as 16 horas, mas não chegou até às 18 horas. Quase meia-noite. Walsh sinalizou. O relatório estava tecnicamente completo e preciso, mas o atraso criou um gargalo para outros 2 analistas que estavam aguardando os números de Michael para finalizar suas próprias sessões. Esse tipo de efeito dominó foi exatamente o que aconteceu. Aquilo que Walsh usava como referência, e ele aumentou consequentemente ao longo de outubro. E até novembro.
O padrão continuou. Michael chegou atrasado vários dias mais vezes. Ele entregou o trabalho depois horas em vez de durante elas. Ele recusou 2 reuniões opcionais da equipe, citando obrigações pessoais sem elaboração. Walsh documentou tudo e em meados de novembro havia reunido uma formalidade memorando de preocupação com o desempenho que ele encaminhado ao RH e ao executivo. Equipe. O memorando não especulou sobre causas. Simplesmente listava datas, horários e desvios da conduta esperada. Em uma empresa que funcionava com base em dados, os dados parecia condenatório. O que o memorando não dizia o que estava acontecendo em Mercy era a captura general durante essas mesmas semanas. Dorothy Carter havia sido transferido para a unidade de terapia intensiva. Unidade de cuidados no final de setembro, após ela o estado de saúde dela deteriorou-se mais rapidamente do que o dela. Os médicos haviam previsto. Os 2 seguintes meses se tornaram um rodízio de médicos, consultas, procedimentos, aprovações, documentação do seguro e exaustão particular que veio de ver alguém que você amava lutar para ficar presente. Michael sentava-se ao lado da cama dela à noite, quando ela não conseguia dormir. Ele dirigiu até o hospital antes do amanhecer, quando seus sinais vitais ele caiu e as enfermeiras o chamaram. Retornou ao seu apartamento às 2 horas ou às 3 horas da manhã. Ele abriu o laptop e terminou todo o trabalho que não havia começado. Ter conseguido concluir durante o período regular horas. Ele nunca entregou o incompleto trabalho. Ele nunca perdeu um prazo sem recuperando no mesmo dia. Mas a partir do lado de fora, do ponto de vista dos registros de data e hora e entradas de calendário e chegadas tardias, a imagem mostrava um homem que tinha ele parou de se importar com o trabalho. Michael entendeu como era a situação. Ele optou por não entender. Para corrigir a impressão, em parte porque ele não sabia como começar aquilo. Conversa, e em parte porque algo nele resistia à ideia de explorando-se do sofrimento de sua mãe para proteger sua reputação profissional. Parecia errado de um jeito que ele não conseguia articulado, então ele não disse nada e continuou trabalhando. Em dezembro, a apresentação à preocupação chegou à mesa de Vitória. Ela analisou a documentação de Walsh sobre quarta-feira à tarde e gastou menos de 20 minutos dedicados a isso. O padrão estava claro. Atrasos frequentes, falta de comunicação interna a prazos, ausências inexplicáveis de obrigações de equipe. Michael Carter estou na empresa há 11 anos, e seu histórico era sólido, mas Vitória já tinha visto isso antes. Funcionários que se acomodaram com base no desempenho passado enquanto retirando-se gradualmente do presente. Ela observou que o mandato dele era ponderado contra a consistência do recente comportamento e tomou sua decisão antes a semana havia terminado. Ela agendou reunião na véspera de Natal. Não será punitivo. O momento foi simplesmente quando o calendário permitiu isso antes do feriado. Encerramento. Ela tinha uma empresa para administrar. Durante o ano novo, e não resolvido assuntos pessoais estão em seus arquivos. Não era assim que ela pretendia encerrar o assunto. Trimestre. A reunião durou menos de 10 minutos. Michael entrou usando seu casaco como se ele já soubesse que não ficaria. Vitória sentou-se atrás de sua mesa e caminhou através da documentação sem cerimônia. Chegadas atrasadas, interna perdida, cronogramas, participação decrescente em funções de equipe. Ela usou a frase negligência de deveres, e seguiu-se com falha consistente em atender aos padrões esperados de um analista sênior neste nível firme. Michael sentou-se em frente a ela e ele ouviu. Não questionou as datas. Ele não ofereceu contexto. Ele não menciona Mercy General ou Dorothy ou períodos de 3 horas que ele passou no hospital, salas de espera preenchendo formulários de seguro, formulários em seu telefone enquanto seus colegas estavam dormindo. Ele simplesmente ouviu até Vitória terminou e então olhou para o acordo de rescisão que ela deslizou para o outro lado da mesa. Ele pegou a caneta e assinou seu nome. Vitória o observou. E sentiu a eficiência, neutralidade e satisfação de uma decisão executada. Ela o agradeceu pelos seus anos de dedicação. De serviço na língua padrão dela, a equipe de RH recomendou e Michael concordou. Abotoou o casaco e saiu da casa dela.
escritório sem dizer mais nada. Ele recolheu a pequena caixa de pertences pessoais, itens de sua mesa, um carregador extra, uma caneca de café, uma fotografia dele emoldurada mãe de alguns anos atrás, quando ela estava saudável. O andar estava praticamente vazio. A maior parte dos funcionários já tinha ido embora. O feriado. As luzes do teto foram reduzidas para o nível de iluminação após o expediente, e o único som era o zumbido baixo do sistema de ventilação do edifício. Antes de chegar ao elevador, Michael parou em sua estação de trabalho uma última vez tempo. Ele abriu a gaveta da escrivaninha, recuperou um envelope lacrado e caminhou desde o corredor até o interior estação de recebimento de documentos, um ponto de coleta digital ponto que encaminhava as submissões para os chefes de departamento apropriados. Ele alimentou o envelope no scanner, selecionou a opção de roteamento para recursos humanos e revisão executiva, e confirmou submissão. Não havia carta de apresentação. Sem explicação, sem pedido de reconsideração. O envelope continha documentos, e os documentos diriam o que Michael optou por não dizer em os 10 minutos em que ele ficou sentado em frente à Victoria Cole. Ele pegou sua caixa. Caminhou até o elevador e apertou o botão. Botão para o lobby esquerda Northridge Roads, pelo que ele acreditava-se que seria a última vez. A empresa retomou as operações no dia 2 de janeiro. O período de férias havia sido limpo e sem incidentes, e Vitória chegou. De volta a um calendário completo e um ciclo de revisão de fim de trimestre que não deixou nada espaço para se demorar com o pessoal, assunto já resolvido. Michael, a demissão de Carter já havia sido processada. Suas credenciais de acesso foram desativadas e sua carga de trabalho foi redistribuída antes a véspera de Natal havia terminado. Do ponto de vista administrativo, a questão estava fechada. Vitória não pensou nisso. Ele durante os primeiros 3 dias do novo ano. Não havia nada de incomum nisso. Ela havia criado dificuldades com o pessoal, decisões anteriores e que já haviam ocorrido há muito tempo. Aprendi que duvidar deles era um luxo que custou mais do que rendeu. Ela agiu com base em provas documentadas. Revisado de boa fé. Isso foi o padrão que ela se impunha. E em 2 de janeiro, ela não tinha motivos para acreditar que ela não tenha conseguido atingir esse objetivo. O envelope veio à tona em 4 de janeiro. Um coordenadora júnior de RH chamada Sandra Reeves estava esvaziando a fila de entrada. Do acúmulo de trabalho das festas de fim de ano, quando ela puxou até a submissão digitalizada arquivada em véspera de Natal. Tinha sido derrotado. Corretamente sinalizado para ambos os humanos, recursos e revisão executiva, mas com o escritório ficou fechado por 10 dias, ninguém tinha tocado nele. Sandra abriu o arquivo. E começou a ler. Em 4 minutos, ela pegou o telefone e ligou para ela. Chefe de departamento, um diretor chamado Paul Garret. Garret leu contenta-se antes de responder. Então ele os leu uma segunda vez. O envelope continha uma estrutura compilação de documentos organizados sem explicação, mas combinado com um tipo de clareza deliberada que fazia seu significado inconfundível. Michael não havia escrito uma carta. Ele não apresentou sua defesa nem acusou ninguém de qualquer coisa. Ele simplesmente havia reunido, registrou e enviou o documento na íntegra. A primeira sessão era um registro cronológico de seu trabalho concluído de outubro até dezembro. Cada relatório, cada análise, cada entregável que havia sido submetido durante o período em questão. Cada entrada incluía a hora em que era finalizado e o registro de data e hora de submissão. Dos 14 relatórios principais sinalizado como tardio na apresentação de Walsh Memorando, 12 haviam sido submetidos no mesmo dia. Eles deveriam ter chegado entre as 9 e 2 da manhã. 2 haviam sido entregues na manhã seguinte, ambos antes das 7. Nenhuma estava incompleta. Nenhuma continha erros sinalizados pelo analistas de recebimento. A segunda sessão era um registro de acesso ao sistema extraído de rede interna de Northbridge. Michael claramente havia solicitado e impresso. Ele mesmo antes de sua demissão. O registro mostrou seus horários de login e logout em um mesmo período de 3 meses. O padrão era consistente.
Ele fazia login a partir de um dispositivo móvel em horários incomuns, às vezes logo depois da meia-noite, às vezes até às 3 da manhã, e trabalhar a guarde de 1 a 2 horas antes de encerrar a sessão. Em 17 ocasiões distintas, ele teve acesso à modelagem financeira da empresa plataforma conforme identificado no registro como uma rede externa. Os dados de localização incorporado no registro de acesso rastreado cada uma dessas 17 sessões para o mesmo endereço IP registrado para Mercy Hospital Geral. A terceira sessão era um único documento, uma carta de Dorothy, médico assistente de Carter no Mercy Geral datado de meados de novembro confirmando que Michael Carter era o cuidador principal de um paciente recebendo tratamento intensivo de longo prazo e que sua presença nas instalações em um horário irregular e, frequentemente noturno, era esperado e medicamente apropriado. A carta não havia sido enviada para Northridge. Era uma cópia de os próprios arquivos de Michael incluídos sem anotação. Garrett encaminhou a versão completa. Pacote para Vitória naquela mesma tarde com o assunto apenas arquivo Carter, por favor, revise antes do EOD. Vitória inaugurou-o durante um intervalo entre reuniões. Ela esperava uma reunião de RH de rotina. Assunto: o tipo de administrativo limpeza que ocasionalmente se seguia à demissão. Ela estava a 20 segundos do início do procedimento. Primeira página quando ela parou e foi de volta ao início. Ela leu o arquivo inteiro sem interrupção. Quando ela terminou e colocou o celular na tela, sentou-se na mesa e ficou imóvel por um tempo longo momento. Os números não eram ambíguos. Os registros de data e hora não eram a questão de interpretação. Michael estava fazendo seu trabalho. Ele tinha feito isso à meia-noite e à 1 hora da manhã. Pela manhã e no hospital esperando salas em um dispositivo móvel. E ele tinha entregue no prazo ou em poucas horas. O prazo, e nenhum relatório sequer em o arquivo havia sido devolvido a ele por revisão. A imagem do memorando de Walsh havia desenhado, o padrão de negligência, a erosão dos padrões, a deriva, foi tecnicamente preciso e com atenção a cada detalhe. Havia escolhido incluir. Simplesmente havia omitido tudo o que explicava o que esses detalhes significavam. Vitória passou na manhã seguinte, voltando pelo registro de avaliação interna dela mesma. Em vez de pedir a Garrett para resumir, ela então puxou a documentação de Walsh, os registros de admissão de RH, o formal memorando sobre preocupações com o desempenho e a cadeia das aprovações que haviam movimentado o arquivo da mesa de Walsh para a dela. A cada passo, o processo funcionou exatamente como projetado. Os gerentes relataram comportamento observável. O RH havia documentado, a equipe executiva já havia analisado isso. E agiu. Ninguém havia perguntado a Michael diretamente o que estava acontecendo. Ninguém tinha ideia do que estava acontecendo. Exigiu que Walsh investigasse antes escalada. A política não exigia esse tipo de investigação. Era obrigatório. Documentação de conduta. E a conduta foi documentada com precisão. Foi isso que tornou mais difícil descartá-la. Não se tratou de uma falha de procedimento. Ou agentes mal intencionados. O sistema havia funcionado exatamente como foi projetado para funcionar, e produziu um resultado que foi tecnicamente defensável e humanamente errado. Vitória entendeu a performance. Gestão. Ela havia projetado partes da própria estrutura de RH desta empresa, mas sentado com o arquivo de Michael sobre uma mesa cinza na manhã de janeiro, ela se viu não foi possível localizar uma política ou um processo. Que havia perguntado mais óbvio pergunta. Por que isso está acontecendo? 11 anos. Nenhuma apresentação anterior. Nenhuma reclamação de um cliente ou um colega, nenhum relatório devolvido para imprecisão, e depois 3 meses de atraso, chegadas e submissões fora do horário de expediente seguido de demissão. A diferença entre essas duas realidades não era o tipo de lacuna que se preenchia sozinha com explicações fáceis de entender. Ela pediu a Garrett para descobrir qual a mãe de Michael estava sendo internada no hospital. Tratado em Garrett confirmou isso dentro de a hora, Mercy General, de acordo com a fechadura de acesso. Ele também confirmou por meio de uma redação breve e cuidadosa questionamento à administração do hospital frase que Dorothy Carter ainda era uma paciente lá e que sua condição continuou sério.
Vitória disse a Garry ela mesma cuidaria dos próximos passos. Ela não explicou quais eram esses passos. Eram, e Garry, que havia trabalhado com ela tempo suficiente para ler em particular a voz dela era monótona, não perguntou. Ela dirigia até o Mercy General numa quinta-feira. Tarde. Ela não havia ligado antes. Ela não havia elaborado um plano além disso chegando e vendo que tinha vindo encontrar Veja. O hospital era uma grande instalação. Na zona norte da cidade. Funcionalmente sobrecarregado, o tipo de prédio onde as luzes fluorescentes em os corredores eram sempre um pouco apertados demais. Brilhante, e as cadeiras na sala de espera áreas foram substituídas tantas vezes os mais recentes nunca chegaram a igualar os antigos. Vitória estivera em prédios assim antes. Ela tinha visitado doentes. Parentes em instituições como esta anos atrás, e ela se lembrou do qualidade particular da quietude, o tempo passava de maneira diferente dentro deles, mais lento e mais pesado, como se o prédio ela mesma entendia que as pessoas dentro dela estávamos esperando por coisas que não podiam ser. Ela se apressou. Não precisou procurar por muito tempo. Uma enfermeira no posto do terceiro andar confirmou que o quarto de Dorothy Carter era no final do corredor leste e que o filho dela estivera lá mais cedo naquela manhã. E era esperado de volta à noite. Vitória não foi até o quarto. Ela estava no final do corredor, perto de simplesmente olhou para baixo, em direção ao conjunto de elevadores. O corredor junto às portas fechadas. O quarto fica visível através das estreitas janelas, a placa com o nome escrito à mão em a moldura da última porta à direita. Ela tinha vindo para verificar algo e ela tinha verificado isso. Foi aí que Michael tinha sido, sem dar ouvidos ao seu responsabilidades, não ficar à deriva. Ele estive parado neste corredor neste luz muito forte no local específico exaustão de uma pessoa que havia se esgotado todas as reservas que eles tinham e ainda estavam aparecendo no dia seguinte para usá-los de novo. Vitória pensou nos 10 minutos reunião na véspera de Natal. Ela pensou sobre a carta de rescisão que ela tinha deslizou pela mesa e a velocidade com que Michael havia assinado e o fato que ele não tinha dito nada, não porque ele não tinha nada a dizer, porque ele já havia decidido o que precisava ser feito. Dito seria dito de forma diferente através de um envelope lacrado e um conjunto de documentos que não exigia argumentação e solicitava nenhuma compaixão. Ele sabia que ela havia percebido. Que ela não perguntaria. Ele não tinha perguntado. Esperava que ela fizesse isso. E essa compreensão, a certeza tranquila com que ele tinha previu o comportamento dela e simplesmente trabalhou. Em torno disso pousou em algum lugar em seu peito com um peso que ela soube imediatamente dar um nome. Ela dirigiu de volta ao escritório no início da noite. O prédio estava praticamente vazio. Ela foi até sua mesa e ficou sentada no escuro por um tempo. Alguns minutos antes de acender a lâmpada. O processo Carter ainda estava aberto em relação a ela. Tela. Ela olhou para o acesso ao sistema. Registre novamente. As 17 sessões de Mercy. General, os registros de data e hora entre meia-noite e as 3 da manhã, o ininterrupto sequência de trabalhos entregues abaixo eles, e ela entendeu algo que nenhuma métrica de desempenho havia sido criada para a captura. Michael Carter não havia falhado esta empresa. Ele a havia protegido de sua própria crise, silenciosa e completamente. Até o momento em que ela decidiu que ele não tinha. A decisão tinha sido dela. Com total confiança e sem curiosidade, e estava errado de uma forma que a documentação nunca refletiria completamente. A documentação comprovaria a rescisão do contrato. Conduzido dentro das normas. Isso demonstraria causa documentada e procedimento adequado. O que não mostraria era um homem assinando um acordo de rescisão em silêncio porque ele já havia decidido que as pessoas sentadas em frente a ele não estavam vai fazer a pergunta certa, e ele estava cansado o suficiente para parar de esperar para que eles tentassem. Essa foi a parte que ficou com ela enquanto ela desligava o lâmpada e sentou-se na escuridão do seu escritório enquanto a cidade se movia silenciosamente do lado de fora da janela. Ela não dormiu bem naquele dia. Noite. Não era exatamente culpa ou não. Ainda.
Estava mais próximo do específico desconforto de uma pessoa que construiu uma identidade profissional em torno da criação de decisões sensatas e tinha acabado de se deparar com evidências de que uma dessas decisões não estava nem sólido nem completo. Vitória não estava acostumada a sentar-se com esse tipo de evidência. Ela estava acostumada a superar isso, a se adaptar ao processo, corrigindo para frente. Mas este não respondeu a isso. Abordagem. E em algum lugar entre 2 e 4 de manhã, ela parou de tentar conseguir. De manhã, ela já havia chegado a algo mais limpo e mais duro do que desconforto. Ela havia demitido um homem que tinha dados 11 anos de dados precisos e confiáveis, trabalho não reconhecido para a empresa dela. Demitida ele na véspera de Natal em 10 minutos reunião usando linguagem como negligente deveres enquanto ele passava as noites em um corredor de hospital porque sua mãe lutava para sobreviver. A documentação a apoiava. Decisão. O processo foi seguido corretamente e o resultado foi errado. Essas três coisas estavam simultaneamente verdadeira, e Vitória era experiente o suficiente para saber que a terceira não deixou de ser verdadeira. Porque as duas primeiras também eram verdadeiras. Ela pensou na maneira como ele havia assinado o acordo de rescisão. Não. Hesitação, sem argumento, sem apelação. Ela tinha lido isso na época como o comportamento de alguém que sabia que foram pegos e não tinham nada de credível para dizer em sua defesa. Olhando para isso agora, ela entendeu de forma diferente. Ele assinou porque não ficou surpreso porque ele já havia medido a situação e concluiu que explicação custaria mais do que valia. Isso as pessoas naquela sala não iam para ouvir o que ele tinha a dizer daquela maneira. Precisava ser ouvida. Essa avaliação, ela percebeu que estava certa. Ela não teria ouvido falar. Ela teria filtrado através dos dados de desempenho já estava em seu arquivo e chegou à mesma conclusão por um pouco mais de tempo rota. Essa foi a parte que ela encontrou mais difícil de largar. Não que ela tivesse cometido um erro, mas ele tinha. Ela previu isso. Ela contatou Michael por meio do desligamento oficial de RH Canal numa manhã de sexta-feira, 10 dias após sua demissão. Foi o único informações de contato às quais ela tinha acesso por meios legítimos, e ela usou para enviar uma mensagem breve perguntando se ele estaria disposto a se encontrar com ela em um momento que ele escolhesse. Ela não indique sobre o que era a reunião. Ela não formulei isso como uma oferta ou uma negociação. Ela simplesmente perguntou e ela assinou ela mesma em vez de encaminhar para o destinatário. Por meio de Garrett ou qualquer outra pessoa. Michael respondeu no dia seguinte. Frase. Posso me encontrar na segunda-feira às 10 horas se isso funciona para você. Sem saudação. Sem fechamento, apenas a logística, limpo e mínimo, no mesmo registro que ele tinha usado para todo o resto. Ele veio para o escritório com o mesmo casaco que ele estivera vestindo-se na véspera de Natal. Vitória conheceu ele em uma pequena sala de conferências no quarto andar em vez de seu escritório. Uma escolha deliberada que ela não explicou. Embora o motivo fosse simples chega. Seu escritório era onde ela entregou-lhe o acordo de rescisão. Ela não tinha interesse naquela geometria. Repetindo-se. Eles se sentaram em frente a um ao outro no final da conferência à mesa. Vitória tinha o arquivo Carter na frente dela, mas não abriu. Michael estava sentado com as mãos cruzadas sobre a mesa. E esperou. Vitória disse-lhe que ela leu tudo o que estava no envelope. Ela disse a ele que tinha ido ao Mercy General. E ficou parado no corredor do lado de fora do seu quarto da mãe. Ela disse a ele que revisou a cadeia de avaliação interna desde o início e encontrou cada passo tecnicamente em conformidade e substancialmente inadequada. Ela disse tudo isso no mesmo tom comedido que ela usou para tudo porque ela não sabia como dizer de outra forma não adiantava, ela não estava certa. Vai fingir o contrário. Então ela disse, tomei a decisão errada. Eu tinha informações incompletas e eu não verifiquei. Pelo resto, a culpa é minha, não dele. O processo. Michael ouviu sem demonstrar qualquer emoção. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um tempo. Olhando para a mesa em vez de olhou para ela,
e então ergueu os olhos e disse: eu poderia ter te contado. Você poderia. Eu deveria ter, disse Vitória. Eu deveria ter, perguntaram. Nenhum dos dois respondeu. A isso, e ao silêncio que se seguiu. Não era tanto desconfortável quanto simplesmente um reconhecimento preciso de que eles ambos tinham acabado de dizer a verdade, e não havia nada de útil para acrescentar. Imediatamente, Vitória ofereceu-lhe o seu cargo de volta. Mesmo título, mesma compensação, restauração de seu histórico de mandato. Ela disse-lhe que também estava preparada para oferecer uma licença pessoal prolongada retroativa a outubro, de modo que os meses que ele passou administrando seu cuidado da mãe se refletiria nele. Registro de emprego como licença protegida em vez de desvio de desempenho. Não apagaria o que havia acontecido, mas corrigiria o registro da seguinte forma: os registros poderiam ser corrigidos. Michael perguntou sobre sua mãe, Vitória. Disse-lhe que Dorothy ainda estava no Mercy General, que sua condição foi listada tão estável, mas contínuo, e que nada em qualquer acordo de retorno seria necessário para que ele cedesse no tempo necessário. Ali. Ela disse isso diretamente e sem qualificação porque ela entendia que qualquer coisa menos direta soaria vazio dado o contexto. Michael olhou para ela por um longo momento. Ele não estava avaliando a oferta. Ela podia ver que ele estava avaliando algo mais. Algo que ela não. Ter uma palavra limpa para. Se ela quis dizer isso, talvez se a versão da empresa que ela estava descrevendo nesta sala era a versão que ele encontraria quando ele voltou para dentro. Algo razoável de se questionar. Ela não. Apresse-o para passar por ali. Eu volto, ele disse. Disse finalmente. Não por causa do título. Ou os termos, porque se isso mudar algo real, eu preferiria fazer parte de algo. Isso do que não. Vitória disse, isso é porque eu te perguntei isso. Ela passou as 2 semanas seguintes. Reunião de trabalho com Garrett e o RH equipe de liderança em uma revisão formal de avaliação de pessoal da empresa estrutura. A revisão não foi uma reformulação completa. Ela não estava interessada em realizar uma transformação que não sobreviveria a contato com o próximo ano fiscal. O que ela queria era específico e alcançável. Uma etapa de investigação obrigatória incorporada ao processo de escalonamento inicial que exigia uma conversa direta com qualquer funcionário cujo desempenho havia mudado visivelmente a partir de sua linha de base estabelecida antes de uma preocupação formal, poderia ser encaminhada ao nível executivo. Era simples. Além disso, era necessário que um gerente se sentasse. Converse com um funcionário e pergunte claramente. Se algo fora do trabalho era afetando sua capacidade de se encontrar expectativas e documentar que a conversa havia ocorrido. O funcionário pode se recusar a compartilhar detalhes. A proteção não estava condicionada à divulgação. Isso dependia da pergunta sendo feita. Walsh nunca tinha perguntou. A política não exigia isso dele. Ambas as coisas estavam agora indo ser diferente. Garrett redigiu o texto. Vitória revisei 2 seções que ela sentia que eram qualificados demais para serem efetivo e aprovou a versão final versão para integração no manual do funcionário antes do final de janeiro. Michael retornou ao trabalho no dia 1º de fevereiro. Ele chegou no seu horário normal de início. Chegou a hora, foi até sua mesa e começou trabalhando. Seus colegas reconheceram seu retorno no profissionalismo discreto maneira que caracterizou a cultura de a empresa. Algumas palavras das pessoas que ele estava mais próximo de nada excessivo, nada que exigisse que ele atuasse. Gratidão ou explicar-se. Robert Walsh passou pela sua mesa antes do almoço. A troca de palavras foi breve e não particularmente quente, mas foi civilizado, e Walsh disse algo como que ele ficou satisfeito com a situação. Esclareceu. Michael agradeceu e saiu. Ele estava lá. Não contou a ninguém no escritório o que havia no envelope. Ele não discutimos a revisão do RH. Política ou seu papel em instigá-la. Ele veio trabalhar, fez o seu trabalho com a mesma dedicação. A precisão que ele sempre imprimiu a isso, e dirigiu até o Mercy General em noites em que Dorothy precisava dele. O trabalho era o mesmo.
O hospital era o igual. A única coisa que havia mudado era que ninguém iria se enganar. Essas duas realidades representam uma contradição. Não mais. Dorothy Carter recebeu alta do Mercy General no final de março. A recuperação não foi completa. Sua doença não havia se resolvido e seus médicos estavam evidente que a gestão contínua era necessário, mas ela estava estável o suficiente para retornar para casa com cuidados estruturados. Tudo estava acertado. Michael a levou de carro. Recebeu alta do hospital na quinta-feira à tarde num clima que finalmente começou a dar a sensação de primavera. Ela perguntou a ele sobre seu trabalho durante a viagem, se estava tudo bem, do jeito que ela sempre perguntava, com a particular gentileza persistência de uma mulher que havia passado anos observando seu filho carregar coisas sem dizer isso. Michael contou a ela. Estava tudo bem. Ela disse que não. Acredite nele. Ele disse que ela não estava certa. Também, mas que eles eram melhores do que eles tinham estado lá. Ela pareceu aceitar isso. Vitória não notou as mudanças em Northridge com qualquer particular anúncio ou cerimônia. A política revisão foi incluída no manual como uma atualização de rotina. As conversas que ela tinha naquele cinzento janeiro tinha se instalado em o contexto de como ela operava, não como um evento decisivo ao qual ela se referiu em reuniões gerais, mas como uma recalibração que ela carregou silenciosamente para dentro as decisões que se seguiram. Ela sempre acreditou que o rigoroso processo aplicado de forma consistente foi a proteção mais confiável contra resultados arbitrários ou injustos. Ela acreditava nisso. Mas agora ela entendeu. Esse processo sem curiosidade não era rigor. Era apenas procedimento. Podia ser comportamento documentado com precisão perfeita e ainda sinto falta da pessoa que produziu aquilo. Comportamento inteiramente. A diferença entre essas duas coisas não era uma falha de projeto que poderia ser corrigida por engenharia longe. Era necessário algo que a organização. O gráfico não levou em conta alguém no corrente disposta a parar e perguntar o que ela ainda não sabia. Ela não tinha sido isso. Pessoa na véspera de Natal. Ela pretendia seja essa pessoa daqui para frente. Não. Porque isso a tornava mais simpática ou porque isso amolecia as partes dela liderança que as pessoas às vezes encontravam desconfortável, mas porque ela tinha visto o custo de ser diferente, e o custo havia caído em algum lugar dentro dela que os números trimestrais não atingiram as metas. Algumas das decisões parecem corretas até o fim no momento em que não o fazem, eles sobrevivem. Todas as revisões são aprovadas, todos os padrões são atendidos e passar por todas as aprovações sem problemas. E eles ainda estão errados porque não há métrica captura um homem trabalhando às 3 da tarde. Manhã em um estacionamento de hospital para certifique-se de que as entregas dele sejam feitas no prazo. Nenhum registro de desempenho reflete o que é custos para fazer isso por 3 meses sem contar alguém, sem perguntar. Acomodação, sem usar sua arma a sofrer para proteger sua posição. Michael Carter havia dado a esta empresa sua precisão e seu silêncio, e quando isso incendiou, sua contenção. Ele havia partido. O envelope confiei que ele diria o que 11 anos de presença aparentemente não foi suficiente para se estabelecer por conta própria. Esse não foi o comportamento de uma pessoa que havia parado de se importar. Esse era o comportamento de uma pessoa que se importou demais muito e silenciosamente por muito tempo em um sistema que media apenas o que podia veja. Vitória Cole construiu aquilo. Sistema. Ela o entendia agora, de certa forma. Isso não importava como uma acusação de tudo o que ela havia construído, mas como uma correção precisa e necessária para um dos seus pontos cegos. O trabalho de liderança ela aprendeu lentamente, caro, e tarde demais para uma versão da história não era apenas sabendo o que era sua organização, o que estava fazendo era saber o que não podia fazer. Ver e mesmo assim optar por olhar. Ei! Ei!